Bom, boa tarde a todos, vamos lá. Essa semana meu iPad quebrou, então eu tive que dar uma pausa em quase tudo que eu estava fazendo e tentar tornar um notebook velho suficiente para trabalhar, enquanto eu juntava grana para comprar um outro iPad, alguma coisa decente para trabalhar. E eu não fiz nada disso porque eu peguei uma virose. Não das piores, mas que me deixou de cama aí. Uns 2 dias eu ainda não estou 100% recuperado. Isso quer dizer que eu não fiz nada do que eu pretendia fazer. Eu não editei nada para botar no Patreon, eu não editei nenhum dos cursos que eu estava planejando lançar, eu não fiz nenhuma das lives no meu grupo fechado, eu não respondi todos os alunos que eu precisava, enfim. Então esse vídeo fica como explicação geral de por que eu estou sumido esses dias. E já fica como vídeo aberto do Patreon também. Vou falar de um assunto, de uma aula que eu estava gravando para o CLS hoje, eu não vou conseguir gravar, mas, como diria o René Guénon, eu só vou dar uma pincelada no assunto hoje, que os desenvolvimentos desse assunto sairiam do tema desse vídeo, mas eu vou falar um pouco em mais detalhes sobre isso na aula que eu vou gravar para o CLS sobre temperamentos. É o seguinte, queria aproveitar a doença, como diz o ditado, se a vida te dá limões, faça uma caipirinha. Eu vou aproveitar essa virose para explicar 2 coisas importantes na medicina tradicional e que tocam o assunto do temperamento de uma forma importante. Primeiro, a diferenciação entre temperamento radical, natural, inato, e o temperamento real do indivíduo. A gente nasce com determinado temperamento, a gente nasce com determinada combinação dos humores, dos 4 humores. E essa determinação ela fica de fundo na nossa vida pela vida inteira. Você sempre vai ter esse temperamento radical. É ele que influencia nas doenças mais prováveis, é ele que influencia na aparência física, é esse temperamento que tem influência no comportamento, que parece ser o assunto que interessa a todo mundo quando está falando de temperamento hoje em dia. Mas ele não pode ser modificado de uma forma brutal, radical. Ele não muda. Num belo dia você é colérico, você acorda fleumático. Mas você pode ter flutuações mais ou menos pequenas e mais ou menos importantes desse temperamento. E é isso que se chama de doença na medicina tradicional. O mais comum é o acúmulo do temperamento radical, do temperamento normal, do temperamento com o qual você nasceu, mas pode ser um acúmulo temporário de outro humor. Para a medicina tradicional existem 4 doenças: excesso de cólera, excesso de fleuma, excesso de melancolia e excesso de sangue, que pode ser generalizado ou se concentrar em alguma parte do corpo. Aliás, é daí que vem a palavra hipocondria. Hipocondria vem de hipocondria melancólica, que era acúmulo de melancolia no hipocôndrio. E hoje é sinônimo de mania de inventar doença, porque a anatomia moderna descobriu que o hipocôndrio não existe. É um pouco mais complicado que isso, mas como eu falei, esse vídeo é curto. E isso é o distúrbio de fundo, é um aumento do seu temperamento radical ou um aumento temporário de outro humor, que não mascara na aparência física, mas mascara em outras coisas do seu temperamento. A pessoa colérica pode estar com excesso de fleuma temporário. Ela vai ter excesso de muco, vai ter excesso de lágrima e outras coisas. Mas, embora o mais comum seja o excesso do temperamento se traduzir em coisas observáveis do mesmo temperamento, isso não é necessariamente sempre verdade. As manifestações do distúrbio de fundo, os sintomas da doença, podem ser idênticas ao distúrbio de fundo ou podem ser diferentes. Você pode ter sintomas quentes de um distúrbio frio. Você pode ter sintomas úmidos de um distúrbio seco. Isso é possível.
isso que eu tomei o gancho da virose, porque é comum a gente sentir coisas que seriam associadas muito claramente a um determinado humor. Tá? Excesso de mucosa, a pessoa fica com muito catarro, frio, calafrio, são coisas frias e úmidas. Mas o distúrbio pode ser frio e seco, pode ser quente e seco, pode ser quente e úmido. É um pouco mais provável que ele seja frio e úmido. Mas é difícil você ter certeza, a não ser que um médico te examine ou que um astrólogo olhe de alguma forma a astrologia e te diga qual é o distúrbio de fundo. E quando a gente fala de virose é um jeito moderno atribuindo essas mudanças a uma partículazinha pequena que, dependendo de para quem você perguntar, em que época você perguntar, é uma bactéria que evoluiu de uma forma esquisita, é um outro tipo de coisa parecido com a célula, é um ser vivo, não é um ser vivo, isso não interessa agora. Mas para traduzir um negócio que todo mundo sempre soube, que algumas condições particulares do ambiente em determinadas épocas tendem a causar doenças num grupo. E essas condições mudam e essas doenças desaparecem. E aí as condições mudam de novo e outras doenças surgem. Embora com outros nomes, essas coisas sempre foram sabidas. Muda o modo como você explica o que está acontecendo, muda a terminologia, mas não é como se os antigos nunca tivessem sabido que existiam essas coisas como virose ou epidemias. E não, de repente, a medicina moderna esclareceu isso pra gente. Não, mudou a chave explicativa só. Certo? Se tiver muito confuso, põe uma conta da virose. Certo? Um abraço para vocês.